Agora partimos para o ponto 3, que é do local da infecção. Então, níveis adequados do antibiótico tem que alcançar o local da infecção para eliminar de forma eficaz o micro-organismo invasor. Se esse fármaco não consegue chegar, como que ele vai conseguir ser capaz de eliminar o micro-organismo, né? Isso não é possível. Então, para isso, existem algumas situações que nós vamos expor aqui que vão favorecer esse fármaco chegar ao local. Primeira situação é a questão da característica, né, do fármaco em relação à sua lipossolubilidade ou a lipossolubilidade do fármaco. Então, todos os compostos que não têm, né, ou seja, que não apresentam um transportador específico, eles devem passar aí por uma via intracelular do sangue ao líquido cerebroespinal, por exemplo, se a gente estiver falando, né, de uma infecção a nível, né, de meninges, de sistema nervoso central, para que ele consiga aí chegar ao local de ação. Então, se o fármaco ele não tem um transportador específico, ele vai precisar aí atravessar essas membranas. Então, portanto, a lipossolubilidade do fármaco, ela vai ser aí o principal determinante da sua capacidade de penetrar os tecidos, né, de penetrar as células e chegar no local de ação, ou até mesmo se esse local de ação for o cérebro, por exemplo, ele precisa de apresentar aí uma lipossolubilidade para conseguir atravessar, porque a gente já viu aí nas nossas aulas de farmacocinética que fármacos lipossolúveis apresentam facilidade de atravessar as membranas. Então, por exemplo, fármacos lipossolúveis como clorofenicol e o metronidazol, eles têm aí uma penetração significativa no sistema nervoso central. Né? Lembrando que no sistema nervoso central, tem até uma imagem aqui do lado, pessoal, lá a gente tem as junções estreitadas, né? Junções mais estreitas, mais próximas. Isso dificulta muito a passagem do fármaco, né, entre esses espaços que estariam aí nas regiões das células endoteliais. Então, por isso, por conta dessa característica própria, né, do tecido capilar que vai irrigar o sistema nervoso central, a gente precisa de fármacos aí lipossolúveis para chegar ao local. É claro que anatomicamente existe uma justificativa para apresentar essas junções nos vasos dessas regiões, uma vez que não é qualquer substância que pode ter acesso ao sistema nervoso central, visto que é um órgão extremamente importante para nós, seres humanos, né? Então, o que a gente pode colocar aí, né, que alguns fármacos eles apresentam esse grau de lipossolubilidade, portanto eles apresentam facilidade de penetração em diversos tecidos, como a gente está dando exemplo aqui, né, do sistema nervoso central, porém outros já não conseguem ter tanto sucesso assim, por exemplo, os antibióticos aí beta-lactâmicos, como no caso aí as penicilinas, que no pH fisiológico são aí ionizados. A gente sabe, né, que fármaco ionizado ele tem, né, uma dificuldade de atravessar e, portanto, aí tem uma baixa solubilidade em lipídios, né? Por isso, a gente fala, né, que esses fármacos eles têm aí uma penetração limitada quando a gente fala aí da travessia por meio da barreira hematocefálica em circunstâncias normais. Porém, né, em infecções como no caso das inflamações da meninge, onde o indivíduo apresenta a meningite, né, em que o cérebro está mais inflamado, essas junções estreitas, né, essas barreiras, elas não funcionam aí com tanta eficácia e com isso nós temos um aumento da permeabilidade local. E dessa forma, alguns antibióticos, como os beta-lactâmicos, numa situação normal apresentam dificuldade de penetração, numa situação onde a gente tem inflamação da inflamação, onde que a gente tem, no caso, né, a meningite, esses antibióticos, como os beta-lactâmicos, podem se favorecer e, consequentemente, apresentar aí uma penetração no líquido cerebroespinal.
Uma outra situação é em relação à massa molecular do fármaco. Fármacos muito grandes, eles apresentam uma dificuldade de atravessar a barreira hematocefálica ou até mesmo de penetrar nas membranas para alcançar os tecidos. Entretanto, compostos aí com baixa massa molecular, eles têm uma maior capacidade de atravessar, uma maior capacidade de penetração e até mesmo de atravessar a barreira hematocefálica. Um exemplo, né, de fármaco aí com elevada massa molecular, né, que penetra de uma forma bem escassa, mesmo na presença de inflamações das meninges, a gente tem aí a vancomicina como exemplo. Né? A gente vai ver quando a gente estiver trabalhando a vancomicina, nós vamos ver que é um fármaco que apresenta uma elevada massa molecular. E isso dificulta, né, a travessia, nesse caso aí, por exemplo, da barreira hematocefálica. Um ponto que nós trabalhamos bastante na farmacocinética é em relação às ligações das proteínas plasmáticas. Né? E aqui a gente vê também como um ponto de interação. Né? Então, uma taxa elevada de ligação do fármaco às proteínas plasmáticas limita também a entrada aí nos tecidos, como por exemplo aí no líquido cerebroespinal. E também a gente sabe, né, que a quantidade de fármaco livre, ou seja, aquele que não está ligado à proteína, né, lá no soro, ou seja, ele, né, é o fármaco livre que é importante aí para entrar no líquido cerebroespinal, ou não só no alívio de sistema nervoso central, mas também de perfusão em outros tecidos, que a gente sabe que os fármacos que estão ligados às proteínas, eles ficam presos aí ao circuito vascular. Então aqui a gente tem duas imagens, uma imagem A e uma imagem B, para representar um pouquinho dessa situação que nós falamos da barreira hematocefálica e também dessas junções que dificultam a penetração de alguns fármacos a nível do sistema nervoso central. Então veja bem, aqui a gente tem, né, um animal, um camundongo. Aqui está representado a medula espinal, né, e o cérebro desse animal. E aqui mostra, né, que a injeção intravenosa do corante azul de tripã, né, que é um corante utilizado em laboratório, facilmente cora aí todos os tecidos, exceto o cérebro e a medula espinal, por estarem aí protegidos por esses capilares que dificultam a passagem de algumas substâncias, principalmente substâncias aí que não são lipossolúveis ou que também apresentam, né, uma massa molecular muito grande e dificulta essa penetração. E da mesma forma aqui na imagem B, a gente tem uma representação esquemática aí da barreira de uma forma contrária, né? No caso, quando a gente injeta aí intracerebralmente, né, o azul de tripã, nós temos aí a coloração apenas do sistema nervoso central e não das demais áreas, uma vez que a molécula fica presa nessas regiões também por conta, né, das características fisiológicas e anatômicas dos tecidos, né, endoteliais, ok? Então, de um modo, né, particular, a gente percebe aí que são os capilares presentes no cérebro que ajudam a criar e também a manter a barreira hematocefálica.